Muito bom dia, pessoal. Estamos ao vivo para mais um café com envelopamento, 8 e 8 da manhã. E aí, tudo bem com vocês? Boa segunda-feira a todos. Vamos pro café. Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Bom dia. Só começa a chegar aí. Arte, cor, adesivos, pilha customs. Fran, bom dia, bom dia, bom dia, boa semana, pessoal. Uma ótima segunda-feira a todos. Vamos lá. B Películas Guimarães, lá de Portugal, bem-vindo, meu irmão. Fábio Filme, MW13 Custom. Bom dia, irmão. E aí, como é que estão as coisas por aí? Pô, queria muito falar contigo, mano. Meu querido Nelson, tá lá em Guimarães. Félix Custom Oficial. Joel Paulinho, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Esperando a entrada do pessoal aí. Vou tomar mais um cafezinho. Bom dia, pessoal. Então, feliz demais, mais um dia aqui, mais um café com envelopamento. Esse canal, né, que a gente disponibiliza todos os dias para que as nossas dúvidas sobre envelopamento sejam sanadas. Então, desde já abro os nossos canais. A gente tem aqui do lado um balãozinho com uma interrogação. Aqui tu pode fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Pode perguntar se tiver alguma dúvida num acabamento, algum trabalho que tu fez, deu algum problema, algo que está te incomodando, que deu algum retrabalho, alguma coisa. Bom dia, Renato, bem-vindo. Pode aproveitar aqui nesse balãozinho com interrogação, faz a tua pergunta. Pode ser uma curiosidade também sobre envelopamento, sobre alguma coisa específica que a gente vive, às vezes no dia a dia tem aquela dúvida, né? Do porquê, ou pô, faço isso, mas não sei nem porquê e tal. Bom dia, Tiagão, bom dia, Gessé, bem-vindos. Então aproveita e coloca a tua pergunta aqui nesse balãozinho, ou então também tem a possibilidade de entrar com a gente ao vivo, aqui com essa câmerazinha com o sinalzinho de mais, ó. Solicita aqui, vai solicitar a entrada de vídeo, a gente divide a tela ao meio e troca uma ideia, eu podendo te responder de uma maneira às vezes mais clara, né, a tua pergunta, porque tu consegue explicar melhor com palavras o que tu quer saber, ou daqui a pouco tem algo específico já aí contigo que tu queira mostrar, enfim. Então, lembrando, os dois canais, a pergunta aqui, tá? Pergunta com a interrogação e a câmerazinha com sinal de mais. Lembrando, tá? Pra galera que assiste depois, que a nossa live ainda fica gravada, pode colocar aqui embaixo nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta que tu tenha, que a gente tenta separar, mesmo que a gente não utilize ela nas lives, lógico, até porque a gente não vai estar ao vivo. A gente consegue, dependendo a pergunta, e se for algo que realmente for muito recorrente ou algo muito específico, a gente consegue fazer algum vídeo ou algo explicando, tá? A nossa ideia mesmo é somar com vocês aí, poder auxiliar. Então, bem-vindo aqui Envelope Adesivos, Henrique Adesivações, RC Unity, galera que está chegando aí. Lembrando que nossos dois canais já estão abertos. Aqui o balãozinho com a interrogação, que são as perguntas escritas, né? E aqui a câmerazinha com o sinalzinho de mais, que é para a gente poder entrar ao vivo. Então, primeiramente, muito bem-vindo a todos, galera que começou a chegar agora. Uma ótima semana e vamos embora, que a live hoje promete, tá? É segundona, mas a gente tá ligadaço. Ó, sumiu as perguntas. Pessoal, quem tinha feito pergunta, por favor, faça de novo aqui, porque sumiu as perguntas.
Ah, não. Sumiram as perguntas, hein? Na hora que eu cliquei aqui, saiu as perguntas, não apareceu mais nada. Vamos lá. Arte Cor Adesivos perguntou o seguinte, ó. Bom dia, meu amigo. Já fez algum capu? Eu me divirto com vocês, cara. Já fez algum capô maior que o material, sem ser os importados? Então, vamos lá. Algum capô, se eu já adesivei algum capô, maior do que a largura da bobina. Se a gente não está falando de materiais importados, estamos falando, sei lá, de 1,22, 1,26, não, 1,26 não, 1,22 ou 1,38, né? Já fiz sim. Inclusive eu já fiz até com um importado de 1,26, cara, um capô de uma BMW Z4. A gente precisou, eu peguei a experiência de um brother nosso que já tinha feito e eu fiz ele esticar uns 40 centímetros mais ou menos. A gente usou 4 sopradores para esticar o material e 2 pessoas de cada lado. Mas já fiz. Mas vamos lá, vamos falar de uma coisa mais nossa aqui. Eu fiz agora no final do ano o capô de uma Volvo XC90 desculpe, eu fiz o capô da XC90 agora no final do ano e ele precisava de em torno de 4 dedos, aí 10, 12 centímetros a mais, né? E a gente fez com o material satin da Altac, é um material que é bem difícil de esticar, de fazer crescer, né, como a gente diz, porque é acetinado e tal, é um pouquinho mais complexo, mas ele cresceu de boa, até porque o segredo para tu fazer o material crescer, na verdade vamos lá, vou dar 3 segredos então, agora eu tô nessa, né? São 3 segredos para fazer o material crescer. Primeiro, o calor não pode ser localizado, ele tem que ser de uma maneira geral na peça toda, tá? Então tu vai fazer uma base, que tem que ter uma base e... Pô, não é possível. Bom dia, Douglas. Bom dia, irmão. E aí tu, ao invés de fazer crescer no finalzinho ali só aquilo que falta, tu começa a esquentar desde lá do meio. Vem esquentando o movimento circular o maior possível, se possível com 2 sopradores na mão ali. E aí tu dá deixa dar só uma esfriadinha assim, dá uma tensionadinha e puxa. Tá? Ele vai crescer o suficiente e não vai manchar o material. Só que aquela história, puxou, encostou, espatulou, sem reposições, tá? Número 2, segredo número 2 é esse: não pode reposicionar, encostou o material, espatula e pronto. E o segredo número 3 é a quebra de memória da peça inteira, tá? Daí tem que fazer a quebra de memória mesmo que seja um capô, que seja um teto, enfim, daí vai ter que quebrar a memória do material todo, tá? E nos acetinados principalmente tem que ter muito cuidado para não elevar acima de 98 graus. Não é possível, acima de 98 e acabar abrindo o brilho do material. Cara, hoje eu não tô cansado, tá? Não era pra estar com tanto sono assim. Ontem eu pude descansar, essa noite não foi ruim de sono. Vamos lá. Bom dia, mano. Sobre o envelopamento de rodas. Como abordar, oferecer essa venda para o cliente de fato, pelo fato de ser um local onde costuma ir produtos que agridem o adesivo. Fala também sobre as técnicas para executar o serviço, se houver. RC Unit. Irmão, se tu puder botar o teu nome, só para eu não ficar respondendo RC, eu já leio aqui nos comentários e já vou te respondendo aqui. Cara, vamos lá, vamos falar sobre envelopamento de rodas então.
lembrando, tá? Só para quem está chegando agora, as perguntas, o canal das perguntas é aqui, tá? Nesse balãozinho com interrogação, por favor, Alan Vinícius, coloca para nós a tua pergunta aqui, ó, no balãozinho com interrogação, porque aqui fica subindo e eu não vou conseguir acompanhar a tua pergunta, mas aqui eu já consigo fixar em seguida ali, assim que eu já liberar das que estão na frente, eu já consigo fixar a tua pergunta e te responder com bastante carinho, bem detalhado ali, tá? Roberto, vamos lá, Roberto. É o seguinte, cara, eu aqui na minha loja eu não vendo envelopamento de roda, tá? Por vários motivos. Primeiro, eu costumo brincar que é serviço de presidiário, tá? É uma coisa que tu tem que fazer com muito tempo. É a mesma política que eu utilizo para as peças internas do carro. Graças a Deus eu não posso reclamar, assim, eu tenho trampo todos os dias, eu tenho agenda durante a semana toda e mais a outra e um pedacinho da outra cheio, e eu não tenho, literalmente eu não tenho tempo para pegar essas coisas que me tomam muito tempo. E tu pensa comigo assim, sei lá, a gente vai fazer um envelopamento de uma roda, tu fica o dia inteiro na volta disso, né? Como tu mesmo citou aqui, é um lugar onde tem muita contaminação. Além da contaminação natural do lugar onde ela está, que é no meio da sujeira mesmo, né? Todo a parada ali do freio que solta, a contaminação da estrada ali, da rua, a poeira do calçamento, do asfalto, da estrada de terra, da rua de areia, tudo tá ali, tudo tá nessa roda, né? E fora isso, quando a gente manda lavar e limpar, se usa produtos bem agressivos para limpeza, depois a gente passa pretinho de pneu, né? E muitos ainda passam algum produto que é gorduroso, parte interna de caixa de roda e tudo mais. Então, assim, é um lugar de extrema contaminação. Para tu fazer um trampo nesse aí, tem que ser um meio turno no mínimo para tu lavar essas rodas, lavar bem lavado 2, 3, 4, 5 vezes para o negócio ficar na quieta. Depois entrar no processo de descontaminação, para depois tu adesivar, né? O corte é sempre arriscado porque não tem um final, né? Tu pode até trabalhar, por exemplo, com vou só adesivar uns diamantados e deixar, não, daí beleza, ok, mas para roda de uma maneira geral é um trampo muito desgastante para pouco retorno. Hoje, por exemplo, aqui na minha cidade se cobra em torno de 800 a R$1.000 para pintar um jogo de roda. E aí eu vou cobrar quanto, cara? Se eu cobrar 250 por roda, o cliente vai me chamar de ladrão. Eu não tenho como fazer por menos que isso o tempo que eu vou ficar dedicando a isso. Então eu não faço esse tipo de trampo. Já fiz. Tenho clientes às vezes que me pedem aqui, tipo, eu peguei uma 3008, se não me engano, para fazer um delete chrome naquela grade frontal, a parte lateral, era um monte de trabalho, né, um monte de coisa, e ele falou, cara, não faz para mim um pacotinho, a gente já faz os diamantados da roda. Aí, pô, olhei, eram uns filetes, assim, era realmente só o diamantado da roda. Eu falei, cara, eu até faço, mas preciso de mais 3 dias com o carro aqui. E aí o cliente acabou deixando, eu fiz, mas aí eu fiz assim, eu fiz uma, fui pro meu outro trampo, fiz outra, fui fazendo conforme dava, o ajudante limpou, descontaminou, deixou tudo pronto. Eu acho que é algo que dá sim para agregar valor, tá? Mas tem que ser muito bem pesado para tu saber também cobrar sobre isso, porque lembrando, né, daqui a pouco tu vai dizer, não, mas eu uso 50 por 50, eu faço a maioria das rodas. Então quer dizer, meio metro de material, mas aí a gente tem que saber bem qual material vai usar, né? Aí é o que eu te digo, por exemplo, eu já não utilizo material de cola acrílica, cola à base d'água para roda. Eu acho que tu vai estar jogando trampo fora. Mas é por quê? Porque o material não presta? Não, o material é excelente para outras coisas, para estar mergulhado dentro d'água eu não aceito, eu não acho legal, entendeu? Então acho que esses cuidados que a gente acaba tendo que ter para não torrar o nosso próprio mercado. Então aí eu volto para aquela questão que eu digo, que o envelopamento e a pintura, eles andam de mãos dadas, um complementa o outro.
Eu faço o carro todo, faço o trampo todo e levo as rodas para o pintor pinta, volta, todo mundo fica feliz e a gente consegue dar garantia, durabilidade e longevidade em tudo que a gente presta de serviço, né? Então eu prefiro assim. Por que não usar álcool de posto na limpeza? Cara, quimicamente falando eu não sei te explicar, tá? De verdade, quimicamente eu não sei te explicar, porque existem componentes que eu não sei o nome especificamente no álcool de posto, tá? Mas ele é totalmente diferente de um álcool convencional, ou mais ainda, que é o álcool que a gente trabalha, que é o álcool isopropílico, que em teoria é um álcool, ele não chega a ser 100%, mas ele é um álcool, vamos lá, vamos usar esse termo, tá? Eu sei que vocês vão me entender, um álcool 100% puro. O que é isso? Qual é a função do álcool? A função do álcool não é limpar nada. O álcool não limpa nada. A função do álcool isopropílico é a última dentro do nosso processo de limpeza, justamente para quê? Vocês já devem ter visto ou devem ter ouvido falar, por exemplo, nos componentes elétricos, eletrônicos, a galera coloca de molho no álcool isopropílico e tira as peças lá de dentro. Por quê? O álcool, ele entra em tudo que é coisa, ele não vai ter nenhuma coisa que estrague os componentes elétricos ou eletrônicos, e ele vai tirar toda a umidade. O processo dele é o que? Se misturar com a água, com a umidade, e por ele ser um álcool extremamente puro, ele vai evaporar, não deixando nada, nenhuma contaminação, nenhuma gordura, nenhum aditivo, coisas que existem no combustível, né? Não vai deixar nada disso na peça. Essa é a principal função do álcool. Então, quando a gente faz a limpeza e por último passa o álcool isopropílico, o que tu está fazendo? Tu está passando um produto que está entrando nos poros da pintura, está entrando ali no verniz e tudo. Para quê? Para tirar a umidade e deixar a peça extremamente limpa para que a gente consiga aplicar sem nada de umidade embaixo. Então essa é a função do álcool isopropílico. E o álcool de posto, ele tem aditivos, tem combustível, tem todo um processo químico ali, não é um álcool puro, né? Eu realmente, os nomes eu não sei te dizer, mas eu sei que existem aditivos e componentes que funcionam junto, né, com esse álcool combustível e que não são ideais, indicados para tu colocar em cima da lata e nada, enfim. Bom dia, PPF só é apropriado instalar quando tiver curso? Sim, cara, eu vou te dizer assim, ó, o PPF ele é um produto hoje média de, sei lá, vamos botar um material de entrada aí, 680, 700 reais, tem materiais de 1.000, de 1.200 reais o metro. Aí eu te pergunto, tu teria coragem de aplicar um material que custa 1.000 reais o metro, fazer um para-choque, por exemplo, de 3 metros, ou seja, 3.000 reais, tu teria coragem de aplicar sem conhecer esse material? Eu não teria coragem, tá ligado? Porque imagina se tu perde um para-choque, tu bota fora 3.000 reais, mano. Não é brincadeira, tá ligado? A gente vê muita gente que compra aqueles materiais que às vezes nem são de TPU, né? Aquele PPF de entrada lá que é 200 e poucos pila o metro, e vou fazer um capô, aí pega lá 2 metros para fazer um capô, gasta 400 reais, que já é alto, né? Mas pro PPF é nada, o PPF é brincadeira de criança. E aí vende, sei lá, para o cliente por 600 para dizer que fez alguma vez, e aí faz um monte de coisa errada, usa vaporizador e puxa, estica os assoprador e coisa, sabe? Então assim, cara, são duas coisas que não dá para brincar dentro do envelopamento por questão de custo, tá? É o PPF e os materiais cromados. Não tem porquê tu resolver abraçar, tu querer fazer sem ter um treinamento específico para isso. E vejam bem, eu sempre falo isso, eu não dou curso de PPF, eu não estou fazendo uma propaganda minha aqui, mas eu entendo que não tem a mínima necessidade do cara querer entrar em um mercado sem fazer no mínimo um treinamento básico, no mínimo. E aí é que eu digo assim, mas um curso de PPF custa 4, 5 mil reais, é caríssimo. Cara, não é. Um frontal de um carro que tu faça, tu vai vender ele por 6,5, 7,5,
tu vai gastar em torno de R$ 4.000 de material, tu já quase pagou o curso. Mas se tu perder esse frontal, tu já pagou o curso e botou fora, tá? Então não vale a pena. Não vale a pena querer se arriscar em uma coisa sem conhecimento, sem treinamento. Isso definitivamente não vale a pena, tá? Aqui, vamos lá. Muita gente defende que não tem como dar um curso online de qualidade. O que te fez mudar essa forma de pensar? Sensacional, cara. Achei muito legal a pergunta. O que acontece, cara? Muitas coisas me fizeram pensar sobre isso. Não vou dizer mudar de ideia, porque eu confesso que eu sempre tive preconceito, né, com formação online. E aí, numa determinada época da minha vida, na época não era tão fácil como hoje a gente entrar na faculdade, né? Aqui a gente tem Universidade Federal e tinha que fazer Enem, tinha que fazer vestibular próprio da Universidade Federal e enfim, um monte de coisa. E eu não passei, eu queria fazer engenharia mecânica e não passei no vestibular naquele ano e eu ganhei uma bolsa do ProUni na época. E era uma faculdade online. Eu tinha que ir uma vez por semana no polo presencial, mas era uma faculdade online. E cara, foi uma das épocas que eu mais aprendi assim na minha vida, porque era tecnologia de processos gerenciais, né? Era tecnólogo em processos gerenciais. E aí, cara, eu tive professores assim, cara, sensacionais, livros excelentes. E o TCC na época da faculdade, ele não era um TCC lá no final, tá ligado? Tipo, quando a gente começava a faculdade, a gente abria uma empresa com capital de giro zero, e a gente tinha que aprender a gerenciar essa empresa. Então, tinha que formatar documentos, abrir a empresa, tinha que captar clientes, tinha que mexer e fazer investimento em fachada, mas não sei o que lá e tal. Era um monte de coisa assim bem bacana e era tudo feito de uma maneira online. E a gente tinha que arriscar, entendeu? Tinha coisas que e tal. E se no final dos 3 anos lá de curso a tua empresa tivesse saudável, tivesse sem dívidas, tudo mais, tu passava. Era exatamente assim. Não tinha que fazer um TCC. Era algo extremamente prático. E cara, eu aprendi demais assim com o ensino online, né? E eu trabalhava, já tinha começado a minha empresa, então eu não tinha tempo para ir para a faculdade, tempo para estudar, era meio que no meu tempo. E aí o que acontece? Eu sempre tive assim aquela coisinha de a gente sempre usa, né? Até brinca com isso, isso aí é médico formado no EAD, né? Que é o ensino à distância e tal. E aí foi indo e tal. E daí o que aconteceu? O meu pai, cara, para quem não sabe, tem 72 anos e ele é um cara que é consumidor de cursos online. E isso é muito engraçado, porque ele simplesmente assim, ele decidiu há uns anos atrás que ele ia aprender a falar inglês. E aí ele foi lá, comprou um curso online do Mário Vergara, para quem não conhece, e simplesmente, cara, ele começou a estudar inglês em casa. E o meu pai hoje está com 72, ele está com um curso há mais ou menos um ano e pouco. Ele decidiu que vai aprender a falar inglês e ele já está falando assim, ó, eu não sei nem quantas palavras, milhares de palavras, e a gente conversa, às vezes eu brinco com ele, eu faço perguntas para ele em inglês. E é um cara que resolveu estudar com 71 anos, velho. E ele simplesmente está estudando inglês online, tá ligado? No tempo dele, ele acorda às 5 da manhã, senta lá no escritóriozinho dele e fica até 7 horas estudando, tá ligado? Dentro disso, depois que ele comprou o primeiro curso, ele comprou um segundo curso e eu ainda não tinha começado as minhas gravações. Ele comprou um segundo curso que foi de mecatrônica, mecânica com eletrônica para placas, circuitos de placas de ar-condicionado. Deu um problema no ar-condicionado da minha avó tem 94 anos e meu pai resolveu que ia aprender. Comprou o curso, o cara conserta micro-ondas, já consertou ar-condicionado, minhas coisas aqui, soprador, essas coisas todas que tem plaquinhas e tudo ele resolve, tá ligado? E tudo ele aprendeu online.
E então isso meio que mexeu comigo assim um pouco, sabe? Porque eu disse, cara, e outra, ele tem assim, ó, ele, por exemplo, vai mexer num circuito. Eu disse, pô, cara, não tô me lembrando, não tô conseguindo me lembrar como é que funciona esse circuito. Ele sobe lá no notebookzinho dele, entra, vai lá na aula do circuito, olha, revê a explicação do professor, desce, pô, eu achei que era só aquele capacitorzinho ali do lado, e daí ele vai lá e resolve, tá ligado? Então isso foi o que me fez mudar de ideia. Primeiro, eu acho que o conteúdo ele tá muito no professor, no instrutor. E eu penso que 2 dias, e isso a gente já discutiu muitas vezes, inclusive entre os instrutores, né? 2 dias de curso, ele é muito pouco para quem está recebendo a informação e para quem está passando também. Só que assim, se a gente fizer um curso de 3 dias, de 4 dias, isso se torna muito massivo, não tem como aguentar a pegada de 3 dias, 4 dias num treinamento pau. Então o que a gente faz como instrutor? Em 2 dias, tu joga informação no peito dos caras, joga muita informação, tu tenta passar tudo que é conhecimento que tu tenha, que é para os caras realmente tentarem captar aquilo ali. Muita gente anota, muita gente não anota, e aí é isso, é aqueles 2 dias e depois uma assessoriazinha que tu consegue dar, né, para uma dúvida ou alguma coisa, para tentar resolver os BOs do cara que vão surgir conforme a prática. Já no curso online, imagina, a gente gravou 70 aulas, cara. Então assim, eu faço um carro todo do início ao fim, conversando, gravando, lembrando. Então assim, sei lá, um exemplo. Estou fazendo aqui tava fazendo um Gran Siena. E aí estou fazendo o para-choque dianteiro, aquele que é bem complexo, lá daquele 2014. E aí começa a vir a lembrança de vários outros carros. Então tu já diz, olha, na BMW, série M, tem umas entradas parecidas com essas. Tu também vai fazer um corte de alívio aqui. Também vai fazer assim, ó, aqui tu vai alimentar para cá, aqui tu vai puxar para cá. Aí tá fazendo, sei lá, vai remover uma porta da Jeep Renegades, olha, tô removendo aqui da Jeep Renegade, ó, a mesma coisa funciona para Fiat Toro. São carros da mesma montadora, né? Jeep, Fiat, Chrysler. E aí tu já começa a linkar uma coisa na outra e vai trazendo cada vez mais informação. Coisas que durante um final de semana com um Kwid, com um Polo, com um Gol, seja lá o carro que a gente estiver fazendo, a gente vai falar especificamente sobre aquilo ali e coisas parecidas com aquela. Já no curso que a gente gravou, por exemplo, tu vai ter lá, a gente gravou com o Mitsubishi Eclipse, que é um carro extremamente raro, inclusive, mas tem bastante peças complexas que tu vai linkar em outras áreas, em outros carros, né? A gente estava fazendo semana passada aqui uma Saveiro, a parte de trás ali do para-choque, tem aquela entradona lá embaixo, né, que entra junto com a tampa. Ela é muito parecida com a técnica que a gente usa no para-choque traseiro do Eclipse, começando lá por dentro, vindo para fora e tal. Então essas coisas assim a gente vai linkando e vai dizendo, olha, tal carro é parecido com esse, tal é com esse. Aí vai pro teto, longarina de teto, olha, esse aqui serve para isso, para aquele outro. É muita informação, né? E ela é consumida dentro do teu tempo. E conforme tu tem a necessidade de voltar, tu tá lá à disposição. Cara, pô, chegou na minha loja aqui, um exemplo, chegou na minha loja uma Amarok para fazer. Pô, eu já vi que tem uma aula com a Amarok lá, eu vou vir aqui para saber como é que ele fez essa partezinha aqui da carroceria, por onde que ele começou, qual foi a técnica que usou. Pô, chegou tal carro aqui, eu preciso fazer um para-choque. Pô, eu lembro que tem o para-choque da Nivus lá, eu vou lá olhar, ver como é que ele fez o para-choque da Nivus. E assim vai, entendeu? Então a gente tem muita composição, muita possibilidade dentro do online que no presencial a gente não tem. Então assim, fora isso, cara, eu não vejo assim nenhum tipo de prejuízo, pelo contrário, né, cara? Eu vejo muito benefício nisso, até porque tu vai ter uma plataforma à tua disposição. Hoje a gente não tem, né, ainda no Brasil uma plataforma assim tão completa, com tantos carros, tantas aulas, principalmente em português, né, porque tem a galera do The Rap Institute que tem muito vídeo, muita coisa explicativa, mas desculpa, mas tudo em inglês, tudo narrado, não é aquela coisa realmente da aula ali, ó, segura aqui, puxa aqui, agora eu vou fazer tal coisa e tal. É uma coisa mais narrada, enfim.
Então acho que vocês vão ficar sem dúvida nenhuma bem servidos com isso, tá? O Alan Vinícius perguntou o seguinte: salve, usado a cera acrílica sobre a plotagem, tá? Quanto tempo agrega na plotagem? Tu diz, vamos lá, assim, ó, existem duas opções, tá? A cerinha, que a gente chama, né, que é o selante cerâmico, que é um selante cerâmico, ele é como uma cera líquida. Tem o Protetic da Altac, tem o selante da Vonix, tem vários outros selantezinhos que são nessa faixa entre 60 até 100 reais mais ou menos, que ele é como uma cera líquida, borrifa no paninho, e passa movimentos horizontais e verticais, né, fechando os poros dos dois lados em peças ali de 60 por 60, 40 por 40 e vai fazendo até finalizar a peça. A proteção desse material é em torno de 30 dias, tá? O selante cerâmico em torno de 30 dias. O ideal é que se lave o carro de 15 em 15 dias e faça essa aplicação de 15 em 15 dias para ele estar sempre ativo. Ele é hidrofóbico, não deixa grudar sujeira no carro e tal, mas é uma proteção, digamos, mais simples, é até mais fácil de aplicar e tudo, mas é uma proteção mais simples, é só um selante cerâmico, tá? Depois tu tem a opção do coat cerâmico. O coat cerâmico, ele é como um vitrificador, é um vidrinho pequenininho, um líquido transparente, tá? E quando tu aplica, vem um aplicadorzinho e tal, quando tu aplica ele em cima do vinil, do PPF ou da lata, ele forma uma microcamada de cerâmica, que é hidrofóbico, que tem todos os benefícios da cerâmica em cima do material. Ele dá mais profundidade no brilho ou mais profundidade no acetinado, ele protege contra fezes de animais, o negócio cai ali, tu consegue limpar sem queimar e tal. Todos os danos que o adesivo sofreria vai sofrer na cerâmica, e isso acaba dando uma longevidade maior. Aí nos selantes cerâmicos tu tem linhas de selantes, tá? Tem selantes cerâmicos que dura 6 meses, tem de 1 ano e tem de 3 anos. E aí, claro, cada um tem um valor específico. Tem aqueles ali que são 300 e poucos reais, os outros 400 e pouco, tem de 700 e pouco, tem até de 1.000 reais. Tá? Aí depende o que tu espera, qual tipo de material que tu está usando. Enfim, por exemplo, aqui na loja a gente oferece um produto, quando o cliente vai fazer um PPF frontal, ele faz o kit de PPF frontal e a gente faz uma aplicação de coat cerâmico na toda a parte traseira do carro, para que ele fique também hidrofóbico, para que o brilho fique mais próximo do PPF e tal. São produtos que tu consegue agregar, né, dentro da linha automotiva. E para o próprio material também, né? Pega materiais nossos, principalmente os materiais produzidos no Brasil, ou materiais mais claros como amarelo, vermelho, laranja. É muito bacana tu poder fazer uma aplicação de um coat cerâmico para proteger esse material, para evitar que ele sofra desbotamento, né? Que é natural, mas a gente pode atrasar esse desbotamento aí. Félix Custom: quais as etapas e processos de limpeza que você utiliza? Indica o vinagre de maçã no processo? Sim, vamos lá. Etapas e processos de limpeza, tá? Eu falei sobre isso ontem também na live. A gente trabalha aqui com 5 processos de limpeza. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai se prolongar demais, mas eu vou falar passo a passo aqui os produtos, tá? Primeiro processo de limpeza é água e sabão, tá? Água e shampoo neutro, no caso a gente trabalha com Johnson. Borrifa em cima do carro e passa um pano novo para tirar a poeira, tirar o pó, pequeno grãozinho de areia, qualquer coisa que tenha, para que não arranhe o carro no próximo processo. Segundo processo é a Clebar, tá? Vai passar Clebar em todo o carro, em toda a peça, enfim, que vai ser feita. Descontaminação mecânica por meio de Clebar. Processo número 3, vinagre de maçã. Vinagre de maçã tira gordura, limpa o próprio resquício que ficou, alguma coisa que possa ter ficado da Clebar ali,
Às vezes fica mais escuro, né, que tu vai passando, vai limpando, a sujeira da clay bar vai passando para os poros da pintura, então o vinagre de maçã já vem limpando isso aí, vai entrando nos poros, soltando as sujeiras lá dentro, aquelas coisas que a gente não enxerga, né, o ácido do vinagre de maçã. Não adianta fazer com outro vinagre, tem que ser o vinagre de maçã. Fez esse terceiro processo, eu venho com o cleaner da Altac, de novo borrifado no pano, passo em toda a peça. O cleaner vai limpar todo o vinagre que está ainda na lata do carro, nos poros, vai entrar nos poros, vai limpar tudo, e pode ser que fique ainda um pouco de produto nos poros. Aí por último a gente vem com o álcool isopropílico, porque o álcool entra nesses poros, se une ao cleaner, a umidade ali do cleaner, do que tenha de água e tudo que tem na composição, e evapora. Daí a gente fica com a superfície extremamente limpa e sem umidade para poder trabalhar, tá? Então eu sempre falo disso, não esqueçam, o álcool isopropílico não limpa nada. O álcool isopropílico só serve para evaporar a umidade da peça, tá? Não adianta tu ficar passando, trocar álcool por água, né? Uma comparação que eu faço, como a gente é do sul e se tudo a gente pensa em carne e comida, acho que é porque eu sou gordo também, é o seguinte: pega um costelão, uma costela lá de boi, e come, a mão toda engordurada, vai lá, pega álcool e limpa, pega álcool isopropílico e limpa a mão, vê se a tua mão vai ficar limpa. Nunca, não vai ficar limpa nunca. Então precisa limpar com água e sabão. Então quando o carro está sujo, não adianta tu passar álcool. Álcool não vai limpar nada. O álcool, ele só vai sair a sujeira no pano porque tu umedece o pano com álcool e passa o pano ali e vai ficar sujeira no álcool, né? Mas a sujeira também foi espalhada pela lata do carro. Então água e sabão, o vinagre de maçã vem para complementar isso aí, para tirar qualquer gordura que esteja lá dentro dos poros. Daí o cleaner que a gente usa aqui, para quem não tem cleaner, tu pode usar 2 vezes o álcool isopropílico, porque ele já vai estar limpo, já vai estar num processo de limpeza. Então tu pode passar a primeira vez o álcool para tirar o vinagre e tirar aquelas impurezas ainda, e mais uma vez o álcool para evaporar toda a umidade, tá? DNA, vamos ver. Nissan Kicks, para fazer o teto, tu remove os racks, como faz? É uma ótima pergunta, Thiagão. Eu fiz até agora, cara, eu fiz poucas, tá? Eu fiz 2 ou 3. Todas a gente removeu os racks, tá? Todas a gente removeu, baixando o forro, né? E passando trabalho. Cara, de verdade, assim, eu não gosto de trabalhar sem remover os racks, porque fica emenda e coisa. Eu prefiro, entre aspas, perder um pouco mais de tempo baixando o forro ali e tirando, ou chamando alguém para remover, do que fazer com o teto e fazer com os racks e ter que fazer emenda. É claro que às vezes o cliente não quer que mexa, né? O cliente entende, sei lá, que vai perder a garantia ou algo assim, e é importante que ele saiba que vai precisar baixar o forro. Então, dependendo da situação, o cliente vai dizer: não, eu não quero que remova e tal. Daí tu vai ter que explicar: olha, vai ter que ter uma emendinha, vai ter que ter uma emenda aqui ou aqui, né? O ideal é que seja sempre tem aqueles negócios ali, né? Vai ter que fazer uma emendinha nesse sentido aqui, que eu acho que é da lateral dele para a lateral do carro, no caso, né? Para a linha de porta. Só uma emendinha pequena eu acho que é melhor do que tu fazer uma emenda do início ao fim ali, um riscão, assim, uma coisa. Eu acho que é mais bacana tu passar ele por trás e prender aqui, né, na linha lateral, do que tu fazer uma no comprido dele, que vai ter que ser uma emenda bem grande, né? Então eu faria nessa lateralzinha aí. É possível vitrificar o vinil pós-envelopamento? Se sim, isso prejudica ou ajuda na durabilidade? Acho que eu respondi já na outra, né? Não tinha visto. Mas ele ajuda sim na durabilidade. Imagina, tu vai ter uma película de cerâmica ou de vidro, né? Vitrificador ou coat cerâmico em cima do vinil. Isso é aquilo que eu sempre falo. Como é que funciona a tinta? O primer,
a tinta e o verniz. São camadas, são películas. Em cima do verniz a gente vem com envelopamento. Colocou o envelopamento, é mais uma película. Estou protegendo todas as outras três. Se eu colocar mais uma película em cima do vinil, o que eu estou fazendo? Estou protegendo o vinil. Então isso com certeza, todos os danos que o plástico, que o vinil sofreria, quem vai sofrer vai ser a cerâmica, né? O coat cerâmico ou o vitrificador. Então, sem dúvida nenhuma, ele aumenta a longevidade do material. Sem dúvida nenhuma. Assim como vai aumentar a durabilidade da pintura, vai aumentar, enfim. Se usa muito hoje o vitrificador de plásticos, né? Para os carros que nem a minha, por exemplo, que é uma Jeep, que é um monte de plástico, um monte de coisa. Se o cara não cuida, se passa silicone, essas coisas, fica tudo esbranquiçado, estranho. Então ele passa o vitrificador, tá sempre pretinho, sempre bonito. É hidrofóbico, não gruda sujeira. É bacana pra caramba. Isso funciona também com o envelopamento. O Luan botou que o rack da Kicks é inteiro e dá pra fazer com ele no lugar mesmo. Isso mesmo. Eu tô confundindo com a C4. Com a C4. É verdade. Eu já fiz também da Kicks. Obrigado, Luan. Obrigado pela participação. É verdade, o da Kicks é inteiro. Eu tô confundindo com aquele da C4, tá ligado? Que é 2 bagulhão assim, que é um negócio grande em cima. E dá pra fazer com ele no lugar, mas também dá pra baixar o forro, né? Mas ele é inteirão. Se é inteiro, a gente passa mais trabalho, mas joga pra baixo, paciência. Eu volto àquilo que eu falei, assim, ó. Cara, eu sei que às vezes é um trabalhão tenebroso, assim, baixar o forro e tudo mais. Tem carros que eu não baixo, tá? Por exemplo, as Audis eu não baixo o forro. Eu faço com ela no lugar. Volvo eu também não baixo o forro. Porque são carros que tem airbag até nos cabelos do carro, entendeu? E aí, pra tu mexer no teto, tu vai ter que mexer em airbag de teto e todas essas coisas. Eu não acho bacana, tá ligado? Eu acho que é um trabalho desnecessário. Mas as outras, assim, que dá pra baixar o teto, a gente baixa. E as que dá pra fazer começa aí, daqui a pouco dá pra fazer no lugar. Por ser uma peça inteira ali, toca a ficha, né? Desculpa a minha confusão aqui, ainda bem que o Luan falou. O Marcel botou aqui, os racks da Nissan Kicks entre a coluna e teto e não no teto. Não, é isso aí, pois é. Isso aí que eu não tinha, eu tava confundindo com a C4. Tá. Isso aqui é outra parada que eu já respondi também. Fechou. Fecharam as perguntas aqui. Fechou, galera? Então, vamos encerrando aqui mais um café com envelopamento. Pô, bem na hora, né? Que doideira. Não, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. Me pegasse. Olha, qual a maneira correta em cobrar um envelopamento total? Cara, precificação é uma coisa muito complexa. Eu falei pra galera aqui já várias vezes. Primeira coisa que tu tem que saber, cara, é qual é o teu custo diário. Não tem como tu fazer um envelopamento total e tu cobrar um envelopamento total em cima apenas do valor de uma bobina de material. A bobina custa 1.500, a bobina custa 4.000, a bobina custa 6, eu vou botar uma vez e meia, ou vou botar mais uma vez, ou sei lá, ou a minha mão de obra é a mesma, independente do material, enfim. Não tem como se precificar assim, tá? Não tem como. O que a gente precisa aprender? Primeiro, quanto custa o nosso dia, né? Para estar com a loja aberta, sem nenhum trabalho dentro, qual o meu custo? Água, luz, telefone, internet, aluguel, imposto, tudo que é fixo, IPTU, IPVA, tudo que é fixo.
tem que estar ali. E aí eu tenho que saber quanto que eu preciso faturar por dia, no mínimo, só para cobrir o meu custo. O que eu faturar acima disso, tirando o material, é lucro. Então, tu tem que saber quantos dias tu vai levar para fazer o envelopamento total, qual o material que tu vai trabalhar, quantos dias o carro vai ficar contigo na loja, se tu vai conseguir fazer um outro trabalho junto com isso, que vai dissolver o teu custo nesses dias ou não. Tudo isso tu tem que saber calcular. Então, assim, às vezes a gente vê a galera que diz assim, mas eu vou gastar 15 metros de material para fazer um Uno. 15 metros eu vou gastar 780, 800 reais, se eu cobrar 1.500 está muito bom. Depende, vai fazer em um dia, vai fazer em 2, vai fazer em 3, vai fazer em 4, vai fazer em 5, entendeu? Tem que ir até o cliente, tem combustível para ir para lá, para voltar, tem alimentação, tudo isso tem que estar no teu custo. E aí tu é que vai ter que descobrir isso, tu é que vai ter que entender quanto que tu precisa faturar por dia para pagar as tuas contas e quanto que tu vai precisar faturar para pagar as contas e ter lucro. Essa é a principal maneira, né? A gente vai desenvolver uma tabelinha sobre isso para tentar trazer um pouco mais de clareza para vocês, uma piramidezinha que explica bem isso aí. Mas a primeira coisa que tem que fazer é isso, é entender o teu custo. Pega todas as tuas contas, soma todas elas, divide por dia trabalhado ou divide pelo mês inteiro, e aí a despesa do mês inteiro tu divide por dia trabalhado para tu entender quanto que tu precisa fazer por dia, no mínimo. E aí acima disso tu começa a ter lucro, tá? Então é aquela história, a galera que tem um aluguel de R$1.000, já começa o mês negativo R$1.000. O cara que tem 5, começa 5. O cara que tem 10 funcionários, tem um valor X para atingir. O cara que não tem nenhum funcionário não tem esse valor. Então tudo isso entra no custo. Por isso que eu digo, em São Paulo, por exemplo, o cara cobrar R$10.000 para fazer um carro, ele pode ganhar menos do que eu cobrando 5 para fazer onde eu tô, pela minha despesa, pelo meu fluxo, enfim. Então não tem como eu te dizer, mano, tens que cobrar tanto. Às vezes a gente ouve, né, galera, mas na minha cidade os caras cobram R$300 para fazer uma geladeira, não tem condições. Cara, não tem como te dizer qual é o valor correto. É 500, é 600, é 1.000, é 50, não tem como. Depende do teu custo. Se tu vai de motinha atender o cliente, tu tem um custo. Se tu vai de carro, tu tem outro custo. Se tu vai de ônibus, tu tem um custo, tu perde tempo pra caramba. Se tu vai de Uber, tu ganha tempo, mas tu tem outro custo. Então, a gente precisa botar isso na ponta do lápis e aprender a frase que eu tenho falado todos os dias. Deixar de sobreviver para prosperar. Esse é o segredo. Deixar de sobreviver para prosperar. Sobreviver é uma coisa. Sobreviver é o que vocês já fazem. É o que muita gente já faz. É cobrar o trampo do dia. Tá dando hoje, amanhã eu faço. Mas tu tá sempre dependendo do próximo dia. Se não tiver o próximo dia, se entrar uma pandemia, se acontecer algum problema, se tiver algum problema de saúde, que Deus nos livre, mas é a realidade, tudo cai por água abaixo, né? Desmorona o castelo de areia. Então é deixar de sobreviver para prosperar, beleza? Então, galera, encerramos por aqui, 8:50, tá? Um grande beijo para vocês, uma boa semana, uma ótima semana. Não esqueçam, tá? Essa semana vocês já vão ver as diferenças aqui no nosso perfil. Começam as dicas diárias sobre envelopamento. Eu vou anunciar amanhã ou hoje ainda à tarde nos meus stories o horário da nossa aula amanhã. Amanhã a gente já vai ter a nossa primeira aula no YouTube. Essas nossas primeiras 3 ou 4 aulas, elas ainda serão gravadas, tá? Elas não serão ao vivo. Vou ter o horário que a gente vai disponibilizar, que elas vão entrar no ar. As primeiras 3 ou 4 aulas serão gravadas ainda, porque a gente está num processo de organização aqui. A gente precisa ter 2 internets. É todo um processo para poder fazer as lives ali pelo YouTube de uma maneira profissional. Então a gente está organizando, está nesse processo. Essas primeiras 4 possivelmente sejam gravadas. E quando eu estiver em viagem, coisa assim, a gente já vai ter uma ou outra na manga para poder disponibilizar para vocês na terça-feira.
Então fiquem ligados que amanhã, tá, no YouTube a gente vai ter uma aula completa, é uma aula, não é bate-papo, não é uma live que nem essa aqui, de troca de ideia, de troca de informação. É uma aula mesmo onde eu vou ensinar técnicas de envelopamento, tá? Técnicas específicas sem esconder nada, é como se vocês estivessem em um curso comigo, tá? Então eu acho que hoje à tarde eu vou conseguir disponibilizar para vocês já o horário e tudo. Quem não é inscrito ainda no canal no YouTube, vai lá, Caleb São Martins, clica lá no inscrever-se, lá no sininho, nessas paradas, tudo que tem que fazer, tá? Quem ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, aqui na minha bio tem um negocinho assim, ó, com dicas exclusivas, com uma mãozinha para baixo, que tem o linkzinho no Telegram. Entra ali, compartilhe esse link com outras pessoas, outros envelopadores, outros profissionais da área que queiram aprender também sobre envelopamento. Clica ali, tá? Te inscreve ali, também vai ser um canal que a gente vai mandar os links, ó, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Instagram e tal. Tudo isso aí já essa semana começou, tá? Essa semana começa. A gente gravou muita dica, muita coisa, e tem essas aulas também que vão ser disponibilizadas. A gente vai fazer todo um trabalho em relação a isso. Toda terça-feira uma aula ao vivo, e essas primeiras ainda vão ser gravadas, mas a partir de talvez umas 3 ou 4 aulas a gente já consiga fazer isso ao vivo, beleza? Matheus, infelizmente eu não vou poder te chamar para entrar ao vivo aqui porque o nosso horário terminou, tá? Mas vem com a gente amanhã às 8h08 da manhã, café com envelopamento. Solicita aí, entra comigo ao vivo para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, uma boa semana e até amanhã. Valeu!